Se você já pesquisou os CDBs, mas provavelmente apareceu um monte de coisa de laboratório, agendamento, resultado médico. Só que tem outro tipo de exame que pode poupar dor de cabeça e proteger o seu dinheiro, o check-up antes de investir em CDB. Porque é muito fácil cair na armadilha do número bonito. Você vê 120% do CDI, 150% do CDI, ou até taxa acima de 20% ao ano e pensa, pronto, achei o melhor investimento. A pergunta é, melhor para quê? E por quanto tempo? E com qual risco? Nos próximos minutos você vai aprender a fazer um diagnóstico rápido antes de aplicar em certificado de depósito bancário. A ideia é simples: entender meta e prazo antes de olhar taxa, checar segurança do emissor, entender liquidez e carência, comparar retorno já pensando em imposto e evitar armadilhas comuns. Tudo num passo a passo bem prático para você escolher CDB com mais tranquilidade. Esse assunto ficou ainda mais quente nos últimos meses por causa de manchetes envolvendo CDBs com rentabilidades muito acima do normal, principalmente no mercado secundário. Teve caso de CDB chegando a render mais de 20% ao ano e também ofertas prometendo até 150% do CDI. Parece maravilhoso, né? Só que quando uma taxa dispara desse jeito, normalmente tem história por trás. Mudança de percepção de risco, notícia ruim, incerteza sobre a instituição ou até produtos sendo negociados com deságio porque o mercado quer se proteger. Isso trouxe um debate grande sobre distribuição de CDB para o varejo e sobre como as pessoas avaliam risco na prática. Na vida real, o erro mais comum é este: a pessoa escolhe só pela rentabilidade e esquece de todo o resto. Esquece que CDB é um empréstimo para um banco, esquece de checar quando consegue sacar, esquece do imposto de renda e, principalmente, esquece que o melhor CDB não existe no vácuo. Ele precisa encaixar no seu plano. Então hoje o foco é transformar CDB em uma decisão mais consciente, sem terrorismo, sem complicação, só com as perguntas certas antes de clicar em investir. Primeiro, bem rápido, o que é um CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Na prática, você empresta dinheiro para um banco. Em troca, o banco devolve esse dinheiro depois com juros, seguindo as regras combinadas: prazo, tipo de rentabilidade e liquidez. E por que CDB aparece tanto nas recomendações? Porque é renda fixa, costuma ser fácil de contratar, dá para começar com valores baixos e, em muitos casos, tem a famosa proteção do FGC. Só que CDB não é tudo igual, e é aí que entram os exames. Exame número 1: meta e prazo antes de olhar taxa. Pensa comigo, esse dinheiro é para o quê? Se é reserva de emergência, a regra é bem clara: você quer liquidez diária, acesso simples e o mínimo de travas possível. Reserva é o dinheiro que salva quando o mês dá errado. Então não adianta pegar um CDB incrível no papel e descobrir que só pode resgatar no vencimento. Agora, se o objetivo tem data marcada, tipo juntar para a entrada de um imóvel, uma viagem no fim do ano, trocar de carro daqui a 2 anos, aí dá para aceitar um prazo mais travado em troca de uma taxa melhor. Aqui vai um exemplo bem comum. A pessoa coloca a reserva de emergência em um CDB com vencimento de 2 anos porque paga mais. 3 meses depois acontece um imprevisto. Ela vai tentar resgatar e descobre que não dá. A taxa era boa, o produto era ruim para aquela meta. Então, o exame número 1 é esse: o prazo do CDB conversa com a sua vida? Exame número 2: segurança não é só FGC, é também emissor e regra do jogo. Muita gente acha que CDB é como se fosse um produto do governo. Não é. Você está assumindo o risco de crédito do banco emissor, ou seja, o banco precisa honrar o pagamento. Bancos grandes, em geral, são vistos como menos arriscados pelo mercado. Bancos médios e pequenos costumam oferecer taxas maiores porque o investidor pede um prêmio pelo risco. E isso não quer dizer automaticamente que é ruim, quer dizer que você precisa avaliar o que dá para observar sem virar especialista. Primeiro, clareza e transparência. Você entendeu as regras de resgate? Entendeu a carência? Está tudo explicado de um jeito direto? Segundo, o canal de contratação. Você está comprando por um banco, por uma corretora, por uma plataforma? Você consegue ver as condições completas antes de investir? Terceiro, desconfie do bom demais com pouca explicação. Taxa muito fora da curva exige mais checagem, não menos. Exame número 3: FGC sim, mas com limites e com estratégia. Na maioria dos casos, CDB tem cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. Isso significa que, se a instituição quebrar, existe uma proteção dentro de regras e limites.
O ponto que muita gente esquece, essa proteção tem teto por CPF e por instituição. Então, se você concentra muito dinheiro no mesmo emissor, você pode estourar o limite e ficar com uma parte descoberta. E tem outro detalhe, o pagamento não é instantâneo. O FGC é um colchão importante, mas não é um botão mágico de dinheiro na hora. Na prática, o jeito mais inteligente de usar isso é diversificar por instituição, principalmente se você já está investindo valores maiores. Não é para sair abrindo conta em 20 lugares, é para evitar concentração sem necessidade. Exame número 4. Entender a rentabilidade de verdade. Não só o número na vitrine. Aqui entram os principais tipos: CDB pós-fixado atrelado ao CDI. Esse é o queridinho de quem está começando porque é fácil de comparar. Aparece como um percentual do CDI. 100% do CDI, 110% do CDI e por aí vai. Regra geral, quanto maior o percentual, melhor. Só que tem pegadinha, compare produtos parecidos. Um CDB com liquidez diária normalmente paga menos do que um CDB travado por 1, 2 ou 3 anos. Então, comparar 110% do CDI travado com 100% do CDI com resgate diário é comparar duas coisas com funções diferentes. Se você precisa de acesso rápido ao dinheiro, a liquidez vale muito. Se você não precisa, dá para buscar taxa melhor aceitando o prazo. CDB prefixado. Aqui você trava uma taxa desde o início. Você sabe quanto vai receber. Isso dá previsibilidade. Só que você abre mão de surpresas positivas se os juros subirem mais. Prefixado faz mais sentido quando você quer planejar com antecedência e não quer depender do sobe e desce das taxas. E tem um cuidado enorme. Se você acha que talvez precise do dinheiro antes, travar pode virar problema. CDB híbrido é aquele que mistura uma parte fixa com o índice. A lógica é tentar equilibrar previsibilidade com correção. Para o investidor pessoa física, o principal é entender qual é o índice, qual é a parte fixa e qual é o prazo. Até aqui, beleza, mas ainda falta um exame que muda o ranking inteiro. Exame número 5. Imposto e retorno líquido. CDB tem imposto de renda sobre os rendimentos seguindo tabela regressiva. Quanto mais tempo você fica, menor a alíquota. Se você resgata cedo, paga mais. E se você resgatar muito cedo, ainda pode ter IOF sobre os rendimentos nos primeiros dias. O que isso significa na prática? Significa que duas ofertas que parecem parecidas podem ter resultados bem diferentes depois de imposto, dependendo do seu prazo. Se o seu objetivo é curto, olhar retorno líquido faz ainda mais diferença. Uma taxa um pouco menor pode render mais no fim, porque encaixa melhor no tempo que você vai ficar investido. Exame número 6. Riscos que não parecem risco. Quando falam em risco de CDB, muita gente pensa só em perder dinheiro porque o banco quebrou. Esse é um risco e o FGC reduz bastante dentro das regras. Só que tem outros riscos mais comuns no dia a dia. Risco de liquidez, você precisar do dinheiro e não conseguir sacar, ou ter que esperar carência. Risco de frustração, você achou que estava fazendo uma escolha perfeita e depois percebe que era perfeita para outra pessoa com outro prazo. Risco de reinvestimento, seu CDB vence, você vai reinvestir e descobre que as taxas mudaram e não tem mais aquela condição. Uma saída simples para esse último ponto é escalonar vencimentos. Em vez de colocar tudo para vencer no mesmo dia, você divide em partes com prazos diferentes. Isso dá flexibilidade e reduz susto. Agora, se você quer um checklist bem direto para não errar, anota mentalmente. 1. Emissores se tem cobertura do FGC. 2. Liquidez e carência quando o dinheiro realmente pode sair. 3. Rentabilidade e indexador. E comparar coisas equivalentes. 4. Prazo e objetivo se encaixa no seu plano. 5. Imposto e retorno líquido. 6. Transparência das regras sem letra miúda te pegando depois. Se você fizer só isso, já elimina a maioria das escolhas ruins. E tem um detalhe que quase ninguém fala com calma. Taxa alta pode significar prazo errado. Muita gente procura o melhor CDB como se existisse um campeão universal. Não existe. O melhor CDB para a sua reserva de emergência costuma ser um. O melhor CDB para um objetivo de 2 anos pode ser outro. Então, antes de se empolgar com uma taxa muito acima do mercado, volta para as perguntas básicas. Eu preciso desse dinheiro quando? Eu aceito ficar travado? Eu entendi as regras? Eu estou concentrando demais em um emissor só? Se você fizer esse check-up, o número deixa de ser só uma promessa bonita e vira uma decisão que cabe na sua vida. Agora, como comparar CDB sem se perder em números? Pensa como se você estivesse escolhendo um plano de celular. Não adianta olhar só o preço. As regras é que dizem se vai te atender. Com CDB é igual. Então você compara em etapas.
Etapa 1. Escolha a categoria certa. Você quer liquidez diária ou você aceita vencimento? Você quer pós-fixado no CDI prefixado ou híbrido? Se você não escolhe isso primeiro, você vai comparar maçã com banana e vai se confundir. Etapa 2. Padronize o cenário. Mesma quantia, mesmo prazo, mesma ideia de resgate. Se você pretende ficar 6 meses, compare simulações de 6 meses. Se pretende ficar 2 anos, compare como se fosse 2 anos. Etapa 3. Só agora olhe a taxa. No pós-fixado, compare o percentual do CDI, mas respeitando a liquidez. No prefixado, compare taxa e prazo. E se você vai aguentar ficar até o vencimento. No híbrido, entenda como o indexador entra e se faz sentido para o seu prazo. Etapa 4. Confira o retorno pós-imposto. Não precisa fazer conta de cabeça perfeita. Só não caia na ilusão da taxa bruta sem pensar em imposto de renda. Etapa 5. Volte para o emissor e para a diversificação. Taxas chamativas aparecem muito em bancos menores e também em momentos de notícia e estresse no mercado. Isso não significa que você tem que fugir de tudo. Significa que você precisa respeitar limites, entender a cobertura do FGC e não colocar um dinheiro que você vai precisar amanhã em um produto que pode te travar. E se você viu alguma manchete de CDB rendendo 20% ao ano ou pagando 150% do CDI, use isso como um alerta para fazer os exames completos. Pergunta simples: por que está pagando tanto? Se a resposta for só porque sim, falta informação. E falta de informação é custo. Outro ponto que vem crescendo no Brasil: CDBs associados a marcas conhecidas do varejo, oferecidos por instituições financeiras ligadas a grandes empresas. Eles podem ter rentabilidades acima de 100% do CDI e entram na mesma lógica. Você vai checar emissor, regra de resgate, FGC, carência e imposto. Marca famosa não substitui análise. No fim, você quer um CDB que te ajude a dormir tranquilo. Se você tem uma vida financeira com fases, meses mais apertados, planos que mudam, produtos mais líquidos e simples têm um valor enorme. Dá para ter uma parte do dinheiro em prazos maiores, buscando taxa melhor? Dá, só não vale comprometer o que precisa estar disponível. E se você quiser transformar isso em uma regra prática, aqui vai uma divisão mental bem simples. Dinheiro do susto com acesso rápido, liquidez diária. Dinheiro de objetivo com data, prazo casado com a data. Dinheiro de longo prazo dentro da sua realidade. Você pode aceitar mais travas e buscar melhores condições, sempre entendendo as regras. Com isso, CDB deixa de ser loteria de taxa e vira ferramenta de planejamento. Fechando o diagnóstico, CDB pode ser um investimento bem eficiente para renda fixa. É simples de contratar, tem opções para diferentes prazos e muitas vezes conta com a proteção do FGC. O que separa uma boa escolha de uma dor de cabeça é o seu check-up antes de investir. Meta e prazo primeiro, liquidez e carência sem adivinhação, emissor e diversificação sem concentração desnecessária, rentabilidade comparada do jeito certo e retorno líquido depois de imposto para você não cair em ranking enganoso. Use a Compara Bem para comparar CDB e escolher a opção certa para o seu objetivo.